Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 17 de fevereiro de 2017. E vamos ao destaque do dia. 1.800 agências da Caixa abrem amanhã para dar informações sobre o saque de contas inativas do FGTS. Thaísa Dias. Se o trabalhador não conseguir ver o saldo das contas pela internet e pelo telefone, pode procurar uma agência da Caixa. Neste sábado, algumas unidades também estarão abertas, de 9 da manhã às 3 da tarde. E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje. Como o governo atua para regularizar terras de 700 mil famílias que vivem em áreas rurais do país. Vamos falar como a reforma da Previdência vai mexer na aposentadoria de políticos. Paulo La Sálvia. Os políticos vão ter que se adequar às regras de aposentadoria de todos os trabalhadores. Idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição. E atenção, amanhã termina o horário de verão. A ANAC faz um alerta a quem tem voo marcado para este final de semana. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros. E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br. Da última quarta-feira até hoje, as agências da Caixa Econômica Federal abriram 2 horas mais cedo para dar todas as informações aos trabalhadores sobre o saque de contas inativas do FGTS. Uma equipe da Voz do Brasil foi conferir o atendimento estendido, com muita gente saindo animada. E atenção, amanhã 1.800 agências de todo o país também vão funcionar. O professor de informática Jailton Borges procurou uma agência da Caixa em Brasília para saber se tinha dinheiro a sacar em contas inativas do FGTS. Não estava muito animado, mas saiu contente com a informação que recebeu. Vim meio sem esperança. Aí quando eu cheguei aqui, tem um valor, não é muito, mas para quem não tinha nada, já é alguma coisa. Jailton foi atendido no horário especial disponibilizado pela Caixa para quem tem dúvidas sobre as contas inativas do FGTS. Neste sábado, algumas unidades também estarão abertas, de 9 da manhã às 3 da tarde. A auxiliar de serviços gerais Maria da Glória Magalhães também foi atendida em Brasília e já faz planos para o saque. Vai me ajudar pagando umas contas que está dependente e fazer mais algumas coisas. Mas o trabalhador nem precisa sair de casa para saber se tem dinheiro para sacar. A Caixa lançou um site onde é possível consultar pela internet a existência e o saldo das contas inativas. O endereço é o www.contasinativas.caixa.gov.br. Também é possível ser atendido pelo telefone no número 0800 726 2017. Nos 2 canais é preciso informar o número do CPF e do PIS. Se o trabalhador não conseguir ver o saldo das contas pela internet e pelo telefone, pode procurar uma agência da Caixa. O gerente nacional do FGTS, Henrique José Santana, explica em que casos isso pode acontecer. Para aqueles que têm uma conta, mas não está conseguindo localizar, a gente pode estar deparando com a situação de que a empresa não informou a data de afastamento. Como fazer para regularizar? Basta pedir para que a empresa faça essa regularização, ou ele pode comparecer a uma agência da Caixa munido de um documento que comprove que o seu vínculo foi extinto até 31/12. Quais documentos? Principalmente a carteira de trabalho ou o termo de rescisão de contrato de trabalho. O dinheiro das contas inativas do FGTS vai ser liberado a partir do dia 10 de março. Os saques deverão ser feitos de acordo com o mês de nascimento do trabalhador. O prazo final para retirar o dinheiro é 31 de julho. Reportagem Thaísa Dias. No site da Caixa é possível saber se a agência aí da sua cidade está entre as que devem abrir amanhã. Anote o endereço: www.caixa.gov.br. E o seguro-desemprego está mais protegido. O Ministério do Trabalho investiu em tecnologia num sistema antifraude que identifica suspeitos. Mais de 54 milhões de reais em benefícios fraudulentos foram bloqueados. O seguro-desemprego é um dos mais importantes direitos do trabalhador e foi garantido pela Constituição Federal de 88.
Muita coisa mudou nesses últimos 30 anos e para continuar garantindo esse benefício a quem precisa e dificultar a vida dos fraudadores, o Ministério do Trabalho mergulhou de cabeça na tecnologia. Desde dezembro vem sendo usado um novo sistema antifraude que vai aumentar a capacidade de identificar pedidos suspeitos e bloquear pagamentos indevidos do seguro-desemprego. Até o momento, mais de 54 milhões de reais em benefícios fraudulentos foram bloqueados em todo o país. E a estimativa é que em 2017 a economia chegue a 1 bilhão e 300 milhões de reais, como conta o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira. Nós não podemos permitir que esses recursos sejam desviados para sustentar o crime, para quadrilhas organizadas. Esse dinheiro originário do Fundo de Garantia do Trabalhador, ele precisa cumprir a sua finalidade pró-trabalhador. O ministro explica também que a partir de 2018, a ferramenta vai permitir que o trabalhador tenha acesso ao seguro-desemprego sem precisar ir a uma agência do Ministério do Trabalho. No momento em que o trabalhador é demitido do seu posto do trabalho, a própria plataforma faz a checagem dos dados e o trabalhador será informado no seu celular, no seu e-mail, no seu endereço, que ele tem direito a tantas parcelas de seguro-desemprego e a partir de tal data ele pode comparecer na Caixa Econômica Federal para retirar o seu benefício. Os estados campeões de fraude são São Paulo, Alagoas e Goiás. Quem tiver o seguro-desemprego bloqueado vai receber um aviso para procurar o Ministério do Trabalho, pois em alguns casos o próprio trabalhador não sabe que seus dados foram usados por fraudadores. Reportagem, Jéssica do Amaral. Conta mais barata para quem usa o telefone fixo nas ligações para celulares. É que os valores das chamadas locais e interurbanas foram reduzidas pela Anatel. Ney Pereira. Poder receber ligações onde estiver e ainda acessar a internet fez com que o celular tomasse o lugar do telefone fixo. Eu uso mais o celular, porque a facilidade de onde você está, onde você estiver, você pode usar, né? E você anda para onde você precisar, de emergência você tem como usar, e o fixo só em casa mais. Ficou antieconômico você ter. A partir do próximo dia 25, quem tem telefone fixo poderá ter uma conta mais barata no final do mês. O preço das tarifas das ligações locais de fixos para móveis vai cair entre 16% e 19%. Já nas ligações interurbanas, a queda será entre 7% e 12%. Segundo a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a medida foi possível devido à queda no preço da taxa de interconexão, que é o valor cobrado de uma operadora pelo uso da rede de outra, como explica o superintendente de competição da Anatel, Abraão Balbino. A agência está reduzindo as tarifas de interconexão e o que gera esse impacto nas tarifas para os usuários finais. A taxa de interconexão já chegou a responder por 70% do custo de uma ligação. Hoje, esse percentual é de 28%, mas a meta da Anatel é de que seja cobrado apenas o valor de custo da operação. Reportagem, Ney Pereira. Você na Voz do Brasil. Desde que a proposta de reforma da Previdência foi enviada pelo governo ao Congresso no final do ano passado, temos recebido diversas dúvidas de nossos ouvintes. Além de querer saber como vão ser as novas regras e o que eles devem fazer para se aposentar, muitos questionam como vai funcionar a aposentadoria de políticos. É o caso da Vanessa Moraes Santos, de Campinas, São Paulo. Vamos ouvir. Boa noite, eu sou a Vanessa de Campinas. Fala-se do teto para aposentadoria, que para você ter direito a ele, você vai ter que trabalhar 49 anos. Isso para as pessoas comuns, que são a maioria de nós brasileiros, lutadores e trabalhadores. Mas e quanto à aposentadoria precoce dos políticos? E quanto aos valores exorbitantes de magistrados, de aposentadoria também? Qual que é a mudança que está sendo feita para esse outro tipo de trabalhador? E o Salomão de Recife, Pernambuco, também quer saber quais vão ser as regras para que os políticos tenham direito a se aposentar. Gostaria de saber qual o plano de aposentadoria dos políticos, quantos mandatos eles têm que exercerem para ter o benefício e se isso influi no tempo de serviço e na idade deles. A proposta do governo é muito clara.
todos os políticos vão ter que se adequar às mesmas regras dos trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos. Os detalhes de como isso vai funcionar, quem traz é o repórter Paulo La Sálvia. Pela reforma da Previdência, os políticos também vão ter como teto, ao se aposentar, o valor pago pelo INSS, que hoje é de R$ 5.531, caso comprovem 49 anos de contribuição. Só que atualmente no Congresso existe um sistema específico. Deputados e senadores podem aderir ao Plano de Seguridade Social dos congressistas. Ele calcula o valor do benefício de forma proporcional ao mandato dos parlamentares. Por exemplo, para se aposentar, um deputado que teve 5 mandatos na Câmara pode combinar os 20 anos de contribuição ao plano com outros 15 anos ao INSS. Fórmula que deixa o benefício acima do teto do INSS. Por isso, segundo o consultor de orçamento da Câmara dos Deputados, Leonardo Rolim, para se adequar à reforma, esse sistema vai mudar e passará por uma transição. Vai ter um projeto de lei de iniciativa da Câmara ou do Senado, tramita nas duas casas, depois vai para a sanção do presidente da República. Os atuais parlamentares, eles continuam no regime atual. Porém, esse regime é um regime em extinção. Os novos deputados vão para o INSS, vão para o regime geral. O senador José Regufe, do Distrito Federal, já se antecipou à reforma e abriu mão da aposentadoria especial dos congressistas. Ele não pode ter uma aposentadoria diferente, ele não pode ter um plano de saúde diferente. Aquilo não é uma profissão, aquilo é um serviço temporário à sociedade durante o período do mandato, que não pode ter, após esse mandato, nenhum tipo de privilégio. Na Câmara, deputados que fazem parte da comissão que analisa a reforma da Previdência concordam com a mudança. É o caso do deputado federal José Carlos Aleluia. Para ter aposentadoria integral de deputado, tem que ter 35 anos de mandato. 1 em 1000 consegue isso. E tem que ter idade mínima. E se hoje é 60, e se mudar para 65, tem que mudar para 65. Os deputados não podem, os senadores não podem ser tratados diferente do resto do povo brasileiro. O deputado Lelo Coimbra, que não se enquadra no regime especial da Câmara, também é a favor da mudança prevista na reforma. É um debate que vai discutir por que um segmento A, um segmento B ou um segmento C possa ter um tratamento distinto, privilegiadamente em relação a outro segmento. Pela proposta, os políticos com mandato devem seguir as mesmas regras do restante da população. Idade mínima de 65 anos e pelo menos 25 anos de contribuição para se aposentar. Como a reforma da Previdência muda a Constituição, ela precisa ser aprovada em 2 turnos, tanto no plenário do Senado quanto da Câmara. Por enquanto, a proposta está em discussão pelos deputados numa comissão especial. Reportagem Paulo La Sálvia. 19h13 no horário brasileiro de verão. Mais de 700 mil brasileiros não têm título da terra onde moram, isso em áreas rurais. Daqui a pouco vamos explicar como o governo atua para regularizar essa situação. Não saia daí. Caminhões, caminhonetes e barcos foram entregues hoje ao governo do Amapá para garantir que alimentos produzidos por agricultores familiares cheguem ao destino. A entrega foi feita hoje ao Estado. O ministro do Desenvolvimento Social e Agrário, Osmar Terra, entregou a primeira etapa de um investimento de mais de R$8 milhões no estado do Amapá. Nesta sexta-feira, em Macapá, foram repassadas as chaves de 13 caminhões, 4 picapes e 3 embarcações, além de diversos equipamentos que serão usados para modernizar as unidades de distribuição da agricultura familiar. O ministro Osmar Terra destacou que este tipo de investimento é uma das melhores formas de combater a pobreza por garantir às famílias condições de comercialização da produção, além de levar alimentos de qualidade para a população. São equipamentos voltados para armazenamento, transporte do produto dos pequenos agricultores, dos agricultores familiares, para que eles possam ter a sua renda e não caiam na pobreza extrema e, ao mesmo tempo, esse produto todo que é comprado possa manter creches, entidades de idosos, escolas. O governador Valdez Góes afirmou que, junto com ações do Estado, o investimento federal vai garantir melhores condições de trabalho para as famílias que vivem da agricultura. Quem ganha com isso é a agricultura familiar. Este produtor que tem produção certa
e venda certa. E tem mais um reflexo, que são as entidades sociais que recebem esse produto do PAA, da aquisição de alimentos. Ao todo, o contrato firmado com o estado do Amapá prevê a entrega de 36 caminhões, 15 carros, 6 picapes, 5 embarcações e equipamentos que vão atender todos os municípios do Amapá. Reportagem Carolina Graziadei. Você que está nos ouvindo tem criança em casa? Então preste atenção nas dicas da Fundação Oswaldo Cruz. Alguns cuidados com os objetos que temos dentro de casa podem evitar acidentes graves, como intoxicações. E para conscientizar os pais, a Fiocruz desenvolveu até um jogo de computador. Michele Camargo tem 2 filhos e, como muitas mães com crianças pequenas, a secretária conta que passou por momentos difíceis dentro da própria casa. Foi em relação aos comprimidos que ele pegou da minha bolsa no momento de descuido meu e eu saí correndo para o hospital. E foi com foco na prevenção de acidentes envolvendo crianças que profissionais do Polo de Jogos e Saúde da Fundação Oswaldo Cruz desenvolveram o jogo digital Quem Deixou Isto Aqui? A ideia é impedir que a personagem Aninha, de apenas 3 anos, se meta em apuros dentro de casa. O jogo alerta os pais sobre os perigos mais frequentes em ambientes domésticos. O coordenador do Polo, Marcelo Vasconcelos, fala sobre o projeto. Criamos um jogo que pudesse, colocar a pessoa nessa situação de ter que cuidar de uma criança, e evitar os perigos de uma residência comum. Crianças de até 4 anos são as mais vulneráveis e precisam de atenção redobrada. De acordo com o Ministério da Saúde, entre 2010 e 2015, quase 30 mil crianças nesta faixa etária sofreram intoxicações. Só em 2013, a Fiocruz identificou mais de 9.500 casos em todo o país. E para ilustrar situações cotidianas que possam trazer perigos às crianças, foi criada uma maquete de uma casa, como explica a idealizadora do projeto, Rosani Boschner. Ela traz todos os produtos tóxicos que estão presentes em todos os ambientes na casa. Então você tem, por exemplo, planta na sala, medicamento, bebida, para a gente poder fazer essa discussão. Se estivesse ciente destes riscos, a Michele Camargo teria evitado os transtornos por que passou, mas agora ela garante que está prevenida e de olho nas crianças. O material de limpeza não fica em local baixo, a bolsa fica sempre fechada. Eu acho que a criança não pode ficar sozinha por muito tempo. A maquete está em exibição no saguão da Biblioteca de Manguinhos, na Fiocruz, no Rio de Janeiro. E para conhecer o jogo digital Quem Deixou Isto Aqui, basta acessar cinetox.ict.fiocruz.br. Reportagem Natália Mello. O país está passando por uma fase de digitalização do sinal de televisão. Isso significa mais qualidade de som e imagem, entre outros benefícios. Isso está sendo feito aos poucos, de acordo com um calendário. O prazo para o desligamento na cidade de São Paulo e região metropolitana foi divulgado hoje pela Agência Nacional de Telecomunicações. Vai ser no dia 29 de março. E para a população mais pobre ter acesso, o governo está distribuindo gratuitamente kits com antenas e equipamentos. Nada de chuviscos ou ruídos na imagem da TV. A partir de agora, vai ser assim na casa de Beatriz Ramos. Às vezes não consegue ver direito o que está passando na televisão. Você está só ouvindo, não está assistindo. Segurando lá o bombril, mexendo na antena, até conseguir dar um jeito. Agora eu acho que vai melhorar, né? Beatriz ganhou do programa Seja Digital, na Grande São Paulo, um kit para receber o sinal digital. Assim como a dona de casa, 1.870.000 famílias beneficiárias de programas sociais do governo federal, na maior região metropolitana do país, têm direito a receber de graça o kit com antena, conversor e cabos para sintonizar o sinal digital. A auxiliar de vendas Valdirene Silva também já pegou o dela. Então, muito bom, porque tem gente que não tem condição de comprar, né? Achei bacana. Agora vai ficar bom, o sinal vai ficar perfeito. O sinal analógico de TV será desligado em São Paulo e outros 38 municípios no dia 29 de março deste ano. De acordo com o presidente da Anatel, Juarez Quadros, o prazo é adequado, já que até o fim de janeiro deste ano, 86% da população desses municípios paulistas já recebiam o sinal digital. Que até lá se chegue ao objetivo que é estabelecido pelo Ministério, de que haja, sim, uma penetração do sinal em 93% dos domicílios. Para agendar a retirada do kit de conversão para a TV digital,
O beneficiário de programas sociais do governo federal deve ligar para o telefone 147 ou acessar o site www.sejadigital.com.br. Reportagem José Luiz Filho. Ontem você ouviu aqui na Voz do Brasil como uma medida provisória assinada pelo presidente Michel Temer no final do ano passado pode facilitar a vida de muitos brasileiros que moram em áreas irregulares na cidade. Hoje vamos falar de quem mora em situação irregular em áreas rurais. Mais de 700 mil brasileiros vivem numa terra rural sem título. Com a medida, essas famílias vão poder regularizar a terra e obter o título da propriedade. Além disso, com o título, vão poder acessar os programas do governo federal, como o PRONAF. A repórter Natália Kozlik detalha tudo pra gente. Jorge Nascimento mora no Amazonas, na comunidade do Ajará, e não possui o documento da terra. Ele quer regularizar a situação para conseguir o título da propriedade e poder acessar os programas do governo federal a que tem direito. Podemos tirar nada no PRONAF porque o que eles exigem é documento da terra. São 25 famílias que moram aqui. Mais de 700 mil brasileiros vivem como Jorge, numa terra rural sem título. Para mudar essa situação, foi publicada uma medida provisória no final do ano passado. Nesse momento, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, está mapeando a situação de cada família, como explica o secretário especial da Secretaria de Agricultura Familiar, José Ricardo Roseno. O INCRA, a partir das suas 30 superintendências espalhadas pelo Brasil, começa agora a discutir as estratégias para chegar até os 10 mil assentamentos, identificando a situação de cada família, cadastrando cada família e aplicando essa legislação para cada uma daquelas famílias que estão apontadas pelo TCU. Além de regularizar a situação de quem não tem a posse da terra, a medida provisória também vai abrir espaço para a renegociação de títulos. Essa medida contempla a abertura para renegociar com aquelas famílias que já tiveram título, né, e não cumpriram alguma cláusula resolutiva. Essa MP traz agora a possibilidade dessas famílias renegociar conosco e se manter naquele lote produzindo. A titulação da terra traz segurança para o agricultor e crescimento econômico. Com a regularização, o agricultor familiar também consegue acessar políticas públicas, como o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, e os serviços de assistência técnica e extensão rural. A meta do governo é entregar 750 mil títulos até 2018. Reportagem Natália Kozlik. E se você tem dúvidas sobre essas ações de regularização de terras, pode participar aqui com a gente na Voz do Brasil. E é fácil. Envie a sua pergunta para a gente pelo e-mail voz@ebc.com.br ou pelo WhatsApp 61998627345. Eu vou repetir, 61998627345. E depois a nossa produção vai buscar a resposta para você. 19h23 no horário brasileiro de verão. Está chegando a hora de atrasar os relógios em 1 hora. O horário de verão termina neste domingo, dia 19, a partir das 0 hora. E se você tem voo marcado para este final de semana, a ANAC dá a dica para evitar dores de cabeça. Moradores das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste devem atrasar os relógios em 1 hora. E para quem vai viajar de avião, a ANAC faz um alerta. É preciso estar atento ao horário impresso no bilhete de passagem. Ele segue a hora local. O passageiro que tiver qualquer dúvida deve procurar a companhia aérea. A ANAC também disponibiliza um serviço de atendimento 24 horas pelo número 163. As reclamações e sugestões também podem ser registradas no site da agência em www.anac.gov.br. Beatriz Amiden para a Voz do Brasil.
Estados e municípios afetados por desastres naturais vão receber reforço de 480 milhões de reais do governo federal. A maior parte do dinheiro vai ser destinado para levar água para as regiões que sofrem com a seca, por meio da Operação Carro-Pipa, sistemas de captação de água e construção de adutoras. A Defesa Civil também vai atuar na distribuição de kits de ajuda humanitária à população. Essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e um bom final de semana. Boa noite para você e até segunda-feira. Brasil, ordem e progresso. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. Plenário do Supremo Tribunal Federal vai julgar o alcance do foro privilegiado. Trabalhador demitido sem justa causa tem direito a manter valor do plano de saúde. Empregado transportado em caminhão com número insuficiente de cintos de segurança vai ser indenizado. Agora em Brasília, 7h25. Boa noite, eu sou Uliana Gomes. E eu sou o Arthur Filho. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, encaminhou ao plenário do STF a discussão sobre foro privilegiado. Para o ministro, ficaria no Supremo Tribunal Federal apenas as investigações de crimes cometidos por pessoas no exercício de mandatos ou cargos públicos. Lucas Scherer. O foro por prerrogativa de função é o direito que autoridades e políticos têm de serem julgados em instâncias superiores, ou seja, uma ação penal contra um parlamentar é julgada por tribunais superiores, diferentemente de um cidadão comum, julgado pela Justiça Comum. No caso, o ministro Luiz Roberto Barroso quer que os ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestem sobre a possibilidade de restringir o foro para casos de crimes cometidos durante e em razão do exercício do cargo. Assim, se supostamente um deputado cometeu ato ilícito antes de assumir o cargo como parlamentar, ele seria julgado na Justiça Comum pelo determinado crime e não pelo STF. O caso específico em questão é do ex-deputado federal Marcos da Rocha Mendes. O parlamentar foi acusado de compra de votos em 2008, quando disputou a prefeitura de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Em 2015, Mendes assumiu uma vaga na Câmara e uma ação contra ele foi parar no STF. Atualmente, o parlamentar não é mais deputado, então o julgamento voltaria para a primeira instância. Para analisar as questões de foro privilegiado, Barroso colocou o processo na pauta do plenário do Supremo Tribunal Federal. Trabalhador demitido sem justa causa tem direito de continuar com plano de saúde nas mesmas condições de quando estava empregado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça, Fátima Uchoa. No caso, a mensalidade do plano de saúde de um homem aumentou após a demissão dele. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal negou o pedido para declarar o aumento ilegal, considerando que a manutenção do plano dependia da publicação de uma resolução de 2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas no Superior Tribunal de Justiça, o ministro Marco Aurélio Belize considerou não ser necessária a publicação dessa norma da ANS, pois a lei que trata do tema já assegura ao ex-empregado o direito de continuar com o plano nas mesmas condições, desde que assuma o pagamento integral do valor. Empresa é condenada por transportar empregado em caminhão com número insuficiente de cintos de segurança. O valor da indenização foi fixado em R$10 mil. Ricardo Viula. Testemunhas afirmaram que só havia 6 cintos de segurança no caminhão, todos arrebentados. A Justiça do Trabalho de Minas Gerais ainda verificou que o veículo com capacidade para 6 pessoas chegava a transportar 10 trabalhadores. Por isso, a sentença concluiu que houve descaso da empresa ao submeter funcionários a condições inseguras e de risco à vida.
Lavanderia terá de indenizar cliente que teve roupa danificada em Brasília. A consumidora deve receber R$ 2.700. Carlos Ribeiro. A mulher disse que levou um macacão sujo para lavar, mas o recebeu de volta com uma parte rasgada na posição das pernas e remendada com cor diferente da original. A juíza do caso considerou que as fotos comprovaram o estrago na roupa e entendeu que houve falha na prestação dos serviços pela lavanderia. Cabe recurso da decisão. Motorista envolvido em acidente com o carro da namorada deve indenizar a mulher em R$26 mil. O homem dirigia embriagado quando se envolveu no acidente. Pedro Scartesini. A seguradora do veículo se negou a pagar pelos danos. Na Justiça do Espírito Santo, a mulher pediu que os valores fossem pagos então pelo namorado. O Judiciário Capixaba levou em conta o laudo toxicológico, que indicava que além do álcool, o motorista teria usado maconha e cocaína. Sendo assim, ele foi considerado o único responsável pelo acidente e deve arcar com os danos. Banda de forró deve indenizar compositores por gravação de músicas sem autorização. A Justiça do Ceará entendeu que todos os tipos de composição musical estão protegidos pelas normas de direito autoral. O valor da indenização será decidido posteriormente e a banda deve parar de reproduzir a canção. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal em torno e também pela internet. Acesse www.radiojustiça.jus.br e siga pelo Twitter. twitter.com/radiojustiça. Uma boa noite. A você, boa noite, bom fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar, o Jornal do Senado. Senado pode votar na terça projeto da repatriação de recursos. Também na terça, Alexandre de Moraes será sabatinado na CCJ. Senadores criticam aumento de desemprego. Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Boa noite. Boa noite. O projeto da repatriação de dinheiro pode ser votado na próxima terça-feira. A informação é do presidente do Senado, Eunício Oliveira. A proposta reabre neste ano a possibilidade de o cidadão aderir ao programa que permite a regularização de bens e ativos mantidos no exterior e que não foram declarados à Receita Federal. Também na terça será a sabatina de Alexandre de Moraes na Comissão de Constituição e Justiça. O ministro licenciado da Justiça foi indicado pelo presidente Michel Temer a uma vaga no Supremo Tribunal Federal. O relatório favorável à designação foi apresentado no começo da semana e o senador Eduardo Braga, do PMDB do Amazonas, concluiu que Moraes tem as qualificações necessárias e que não há impedimentos para que ocupe o cargo. Há, no entanto, restrições à indicação. Uma delas vem do senador Cristóvão Buarque, do PPS do Distrito Federal. Cristóvão vai além. Para ele, é preciso mudar a forma de escolha dos ministros do STF. Por isso, defendeu uma proposta de emenda constitucional de sua autoria, segundo a qual uma lista com 6 nomes seria encaminhada ao presidente da República. Destes, ele escolheria 3, que seriam enviados para a decisão do Senado Federal. E o Senado não sabatina um e escolhe sim ou não, sim ou não. Escolhe entre os 3. Tem uma eleição, não uma sabatina apenas. Tem um debate, não uma sabatina. Esse escolhido, esse não vai dever nada a ninguém. A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, lamentou o aumento do desemprego no Polo Naval de Rio Grande, mas acredita que a crise na região é consequência da relação promíscua entre a Petrobras, empreiteiras e partidos políticos. Por isso, ela destacou a importância da Operação Lava Jato, que apura essas irregularidades para punir os responsáveis. Ana Amélia ainda questionou os que criticam as parcerias firmadas entre a Petrobras e companhias de outros países para a construção de plataformas fora do Brasil. Esses críticos, segundo a senadora, argumentam que tais acordos geram desemprego no país.
Mas para ela, essas parcerias também trazem benefícios para o Brasil, com troca de experiência em um setor estratégico. Nós temos que ter racionalidade suficiente para acomodar no mundo globalizado os interesses nacionais, preservando eles prioritariamente, mas não nos cegarmos à ideia de uma associação, uma parceria, uma joint venture com quem tem mais tecnologia que nós. Durante muitas décadas, o Brasil padeceu de um atraso sensível e que lesou o interesse nacional na área da informática no governo militar. O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, por sua vez, alertou que o cancelamento de contratos firmados entre a Petrobras e a Engevix para a construção de cascos de plataforma de petróleo no Polo Naval de Rio Grande pode gerar a desativação do polo. Dos 8 contratos com a empresa, 3 foram cumpridos, 2 transferidos para a China e outros 3 cancelados. Isso gera desemprego no país, mas beneficia os trabalhadores chineses, lamentou Paulo Paim. Segundo o senador, em 2013, no Polo, havia 20 mil trabalhadores, mas agora somente 600 atuam na região. Apenas em dezembro, a Engevix demitiu 3.600 funcionários. Eu vou convocar o presidente da Petrobras para que ele explique isso. O Polo Naval do Rio Grande conta com uma capacidade instalada para garantir a entrega das plataformas no mesmo ou até menor tempo e com melhor qualidade que qualquer estaleiro no mundo. Ainda sobre falta de trabalho, a senadora Gleice Hoffmann, do PT do Paraná, informou que um estudo da Fiesp mostrou ser um erro do governo Michel Temer querer mudar as regras atuais de conteúdo local para exploração de óleo e gás. Para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a troca para um índice global único pode significar redução na produção, aumento do desemprego e queda da arrecadação gerada pela indústria brasileira de bens e serviços. A política do conteúdo local prevê a quantidade mínima de equipamentos e serviços que devem ser produzidos no país, que são exigidos em licitações para a exploração de petróleo e gás. Segundo Gleice Hoffmann, o governo Michel Temer aposta em mais desempregados no Brasil e em vantagens para outros países. Como que o conteúdo local atravanca a produção? Aonde que atravanca? É porque tem interesse estrangeiro, tem interesse de empresas que querem fornecer para a Petrobras, mas não querem montar estrutura aqui. O senador Humberto Costa acredita que o governo federal está pressionando a Câmara dos Deputados para que as empresas aéreas possam cobrar pela bagagem despachada. Ele é autor de um projeto de decreto que acaba com essa cobrança. A proposta já foi aprovada no Senado, mas está parada na Câmara. Repórter Floriano Filho. Nos voos nacionais, cada passageiro tem direito de despachar gratuitamente uma mala de até 23 quilos. Nos internacionais, são 2 de até 32 quilos. Uma decisão da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, prevê que as empresas aéreas poderão passar a cobrar pelas bagagens despachadas a partir de 14 de março. As malas de mão, que subirão de 5 para 10 quilos, continuarão de graça. Em dezembro, o Senado aprovou um projeto de decreto legislativo do senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, suspendendo a cobrança da mala despachada e enviou a proposta para votação pela Câmara dos Deputados. Mas, segundo o senador pernambucano, o governo está pressionando para que o projeto não seja votado. Lá na Câmara, o que nós estamos vendo é uma forte pressão por parte do governo, especialmente por parte do ministro dos Transportes, para que essa resolução não seja votada. Humberto Costa está confiante de que, se a matéria for colocada em pauta na Câmara, os deputados votarão a favor. Em sendo colocado, eu não tenho nenhuma dúvida de que será aprovado esse decreto legislativo e nós vamos sustar essa decisão da ANAC. E aguardamos que a própria sociedade também faça a sua pressão. Os órgãos de defesa do consumidor estão todos eles também desenvolvendo ações civis junto ao Poder Judiciário. A resolução da ANAC também abrange questões como indenização por malas extraviadas e atrasos ou cancelamentos de voo. Mas a proposta de decreto que está na Câmara dos Deputados trata apenas da cobrança pelas bagagens despachadas.
E você, o que acha das propostas em exame no Senado? Ligue para a Rádio Senado e deixe sua opinião, crítica ou sugestão. Ligue para o 0800 61 22 11 e participe. A ligação é gratuita. Também é possível a participação pela internet no site www.senado.leg.br/e-cidadania. Jornal do Senado, redação e edição Alexandre Campos, Larissa Bortoni, Maurício Desante e Paulo César Lopes. Áudio Eliseu Caires. Apresentação Marluce Ribeiro e Tiago Medeiros. Produção Rádio Senado sob a direção de Van Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social Virgínia Malheiros Galvez. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite. Minuto do TCU. Atuação conjunta do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal e do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União resultou no cumprimento de mais de 29 mandados de prisão temporária na operação denominada Research. A ação teve o objetivo de combater desvios de recursos públicos na Universidade Federal do Paraná, que somam, até o momento, mais de 7 milhões de reais. As investigações tiveram origem em uma auditoria do TCU que identificou que bolsas de pesquisas fraudulentas eram concedidas a pessoas sem qualquer vínculo com a universidade. O presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, enfatizou a importância do trabalho conjunto com outros órgãos de controle que gera melhores resultados no combate à corrupção. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Minuto do TCU. Atuação conjunta do Tribunal de Contas da União, da Polícia Federal e do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União resultou no cumprimento de mais de 29 mandados de prisão temporária na operação denominada Research. A ação teve o objetivo de combater desvios de recursos públicos na Universidade Federal do Paraná, que somam, até o momento, mais de 7 milhões de reais. As investigações tiveram origem em uma auditoria do TCU que identificou que bolsas de pesquisas fraudulentas eram concedidas a pessoas sem qualquer vínculo com a universidade. O presidente do TCU, ministro Raimundo Carreiro, enfatizou a importância do trabalho conjunto com outros órgãos de controle que gera melhores resultados no combate à corrupção. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares defendem criação do Ministério da Segurança Pública. Debate sobre escola sem partido não deve ser restrito à religião, diz relator. Projeto que amplia a autonomia a partidos políticos repercute na casa. Boa noite. Após a aprovação da urgência para a tramitação do projeto que alivia regras definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral para o funcionamento dos partidos políticos, vários deputados criticaram a decisão. Júlio Delgado, do PSB Mineiro, por exemplo, acha incoerente reduzir o poder de fiscalização do TSE no atual momento político do país. Outro parlamentar que critica a aprovação da urgência do projeto que reduz restrições a partidos políticos é Harold de Oliveira, do PSC do Rio de Janeiro. O deputado é contra a tramitação apressada da matéria, que, com a urgência, deixa de ser analisada em algumas comissões da Câmara. Na visão de Silvio Costa, do PTdoB de Pernambuco, o projeto que tira do Tribunal Superior Eleitoral o poder de punir os partidos que tiverem as contas rejeitadas ou que não prestarem contas dos recursos recebidos deve ser debatido de forma mais aprofundada. Fábio Souza, do PSDB de Goiás, também se manifestou contra o projeto que diminui a capacidade do TSE investigar e punir partidos políticos. Mas o deputado acredita que a urgência pode ser usada para que a proposta seja rejeitada na Câmara de forma mais rápida. Já Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, é favorável ao projeto que retira a possibilidade do TSE punir partidos que não apresentarem ou tiverem a prestação de contas anual rejeitada. O parlamentar justifica que quem faz o partido político é a sua militância e, se os dirigentes errarem, eles devem ser punidos, mas não o partido.
Para Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, o projeto em debate tem pontos justificáveis e outros que geram confusão, como, por exemplo, a questão do que fazer com a prestação de contas. O parlamentar pediu que a mesa diretora devolva a proposta para a Comissão de Constituição e Justiça aprofundar a discussão sobre o assunto. Política. Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica os que se calam diante da nomeação de Moreira Franco como ministro da Secretaria-Geral do governo Temer e que diziam que Lula não poderia assumir a Casa Civil porque iria blindá-lo das investigações da Operação Lava Jato. Durante interrogatório no âmbito da Lava Jato, Eduardo Cunha revelou que o presidente Temer estava presente na reunião de cúpula do PMDB em 2007 para indicação de cargos na Petrobras. Como Michel Temer já havia dito que não participou da reunião, Bom Gás do PT gaúcho pediu apuração para saber quem está mentindo. A indicação de Alexandre de Moraes para ocupar uma vaga no Supremo Tribunal Federal foi criticada por Henrique Fontana, do PT do Rio Grande do Sul. De acordo com palavras do parlamentar, o indicado não tem isenção para ocupar a função, que é das mais elevadas na magistratura do país. Misael Varela, do Democratas de Minas Gerais, sugere à mesa diretora da Câmara que priorize o debate de matérias sobre saúde, educação, segurança pública, igualdade e bem-estar social. Homenagem. Com pesar, João Daniel, do PT de Sergipe, registrou o falecimento de Marisa Letícia, que, segundo ele, é motivo de orgulho para as mulheres e para a classe trabalhadora por ter sido a primeira operária a se tornar primeira-dama do país. O deputado também divulgou artigo do teólogo Leonardo Boff, que lembra a trajetória de Marisa Letícia e critica aqueles que comemoraram a sua morte. Ao homenagear a memória de Severino Alves de Sá, o homem do terno branco, Creuza Pereira, do PSB de Pernambuco, ressalta seu nascimento há 100 anos em Salgueiro. Ela destacou o papel significativo desenvolvido por ele na família, na comunidade, na política local e regional. A morte do artista Cérvulo Esmeraldo, aos 88 anos, é lamentada por José Ayrton Cirilo, do PT. Segundo o deputado, o artista, nascido na cidade do Crato, era considerado poeta das linhas e integra a memória das artes do Ceará, do Brasil e do mundo. Ele presta solidariedade aos familiares e amigos. A Rádio Gaúcha completou no dia 8 de fevereiro 90 anos de atividade. Jones Martins, do PMDB, parabeniza a emissora e ressalta o importante papel da rádio na difusão da informação e na democracia do Rio Grande do Sul. Educação. As cidades mineiras de São Sebastião do Anta, Santa Bárbara do Leste, Machacales, Iapim e Bom Jesus do Galho foram beneficiadas com emendas de Franklin Lima, do PP. Os recursos, segundo o deputado, foram destinados à aquisição de ônibus para transporte escolar. Relator espera que o debate sobre a escola sem partido não seja dominado por questões religiosas. A reportagem da Rádio Câmara tem mais informações sobre a audiência pública realizada pela comissão especial que analisa o tema. Acompanhe. Relator do projeto de lei da escola sem partido afirma que motivação da proposta não é religiosa. O deputado Flavinho, do PSB paulista, esclareceu que o tema da comissão especial que discute a proposta é estabelecer direitos para os estudantes. Desde a primeira audiência pública que nós tivemos, sempre se levanta a questão religiosa. Só que não é disso que essa comissão trata. Essa comissão trata de 6 projetos de lei que visam proteger o direito dos educandos. Então seria bastante interessante e produtivo para a nossa comissão se nós não nos atêssemos tanto na questão religiosa e nos preocupássemos mais com a situação das nossas crianças, jovens e adolescentes nas nossas escolas. Na reunião desta quarta-feira, a comissão ouviu a estudante de História Ana Caroline Campagnolo, que relatou ter sofrido perseguição religiosa da professora e dos colegas no mestrado em História de uma universidade pública. Ela entrou com ação na justiça por danos morais contra a professora que se recusou a orientá-la por não concordar com suas convicções religiosas. Outra convidada para a audiência, a professora
professora Madalena Guasco, da Faculdade de Educação da PUC de São Paulo, negou que exista neutralidade na educação e afirmou que faz parte do trabalho do professor se posicionar a favor de determinada concepção teórica. Para o deputado Lincoln Portela, do PRB de Minas Gerais, o projeto da escola sem partido é necessário, porque há 30 anos a esquerda marxista radical invadiu a escola brasileira, fazendo lavagem cerebral nos estudantes. E eles fazem hoje, sabe o que nas escolas? Incentivo à desobediência civil, desde que eles não estejam no poder. O que eles fazem hoje nas escolas? Rejeitam questões religiosas, rejeitam a família monogâmica, não respeitam o texto constitucional da tolerância. Já o deputado Léo de Brito, do PT do Acre, fez um apelo para que o projeto não seja aprovado. Para ele, uma lei da escola sem partido será um verdadeiro AI-5 educacional. Eu vi aqui uma verdadeira satanização às pessoas que são de esquerda. Eu acho que isso não vai levar o nosso país a lugar nenhum, pessoal. Eu sou professor da universidade, já orientei projetos, a hipótese que estava colocada, eu não concordava com ela, mas orientei esses projetos. Eu acho que o que está na Constituição, na legislação, dá conta dessas situações de desrespeito situado na escola. A comissão especial que discute o projeto da escola sem partido volta a se reunir na próxima terça-feira para uma nova rodada de debates. Da Rádio Câmara de Brasília, Geórgia Moraes. Saúde. O projeto SUS Legal vai simplificar o repasse de verbas para custeio e investimento a estados e municípios. Carmen Zanotto, do PPS catarinense, celebra a iniciativa que, segundo ela, vai permitir que os recursos de emenda parlamentar ou destinados a uma obra sejam depositados na sua totalidade, garantindo que as empreiteiras iniciem e concluam as obras da área de saúde. O governo do Acre celebrou convênio entre a Secretaria de Saúde e a Caixa Econômica Federal para a reforma e ampliação dos hospitais de Sena, Madureira e Feijó. Léo de Brito, do PT, informou que os dois contratos foram contemplados com emendas parlamentares de sua autoria, sendo R$2.200.000 para Sena, Madureira e R$300 milhões para Feijó. Previdência. Danilo Cabral, do PSB de Pernambuco, alerta para a importância de o Congresso Nacional debater a reforma da Previdência com a sociedade pela relevância que o tema merece. Ele reafirma que não se pode aprovar a matéria sem uma profunda discussão. Zé Geraldo, do PT do Pará, criticou a proposta de reforma da Previdência encaminhada pelo Executivo ao Congresso. O parlamentar considera a proposição escravizadora. Ele pediu ao governo federal que retire a matéria da pauta para que seja analisada em outro momento. Assis do Couto, do PDT do Paraná, avalia que a proposta de reforma previdenciária nada mais é do que um ajuste fiscal às custas do sofrimento dos mais pobres. O parlamentar se comprometeu a defender a manutenção das garantias asseguradas pela Constituição aos trabalhadores. João Campos, do PRB de Goiás, entende que a reforma da Previdência deve dar um tratamento diferenciado para os policiais, como ocorre em todo o mundo, estabelecendo requisitos e critérios diferenciados para quem trabalha em atividade de risco. Desenvolvimento regional. Durante o recesso, Valmir Assunção, do PT, visitou assentamentos do MST na Bahia, entre eles Três Irmãos e Corumbau, no município do Prado, e o assentamento 4045, localizado na cidade de Alcobaça. Segundo o deputado, o maior problema nas localidades é a educação. Por isso, o MST vai pressionar as prefeituras por um ensino de mais qualidade nos assentamentos. Luiz Couto, do PT da Paraíba, pediu que o governo federal estenda a permanência de 110 famílias acampadas na Estrada do Arroz, em Imperatriz, no Maranhão. De acordo com o deputado, a ex-presidente Dilma assinou um documento que regularizava a situação das famílias no local, mas o prazo do decreto acabou no fim do ano passado. Crítico da privatização da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, Chico Alencar, do PSOL, destaca a luta da população contra a venda da empresa pública que ainda registra um ativo lucrativo. O deputado entende que, como a SEDAI oferece serviços essenciais, principalmente para a população mais pobre, ela deve ser fortalecida, com uma gestão transparente e não vendida. Benedita da Silva, do PT, também está preocupada com a possibilidade da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro ser privatizada. O maior receio que a notícia gera, segundo a deputada, é o aumento do desemprego que a medida pode causar.
A terceira estação de bombeamento do eixo leste da transposição do Rio São Francisco, localizada no município de Floresta, em Pernambuco, foi inaugurada. Ao comemorar a medida, Gonzaga Patriota, do PSB, informou que, na ocasião, foram assinadas 2 ordens de serviço no valor de R$40 milhões para o início dos projetos executivo e ambiental do ramal do Agreste. Ao avaliar que as obras de transposição do Rio São Francisco vão mudar a realidade brasileira, André Amaral, do PMDB da Paraíba, sugere o uso da água para o desenvolvimento da região. Ele defende ainda que o poder público repense a educação do interior do Brasil, principalmente nos locais beneficiados pela transposição. Lobineto, do PSDB, registra reunião com a presença de cerca de 30 prefeitos para tratar da regulamentação da criação da região metropolitana de Ribeirão Preto, já aprovada pela Assembleia Legislativa de São Paulo. Ele destaca que o encontro discutiu os interesses comuns em torno da área de Ribeirão Preto. O consórcio público dos municípios da Mata Sul pernambucana elegeu o prefeito de Cortês, Reginaldo Moraes, como o novo presidente. Ao parabenizar a escolha, João Fernando Coutinho, do PSB, acredita que o gestor vai ajudar a resolver problemas comuns da região, como os aterros sanitários e o financiamento da saúde. No entendimento de Marcon, do PT Gaúcho, o governo federal está sucateando o programa Minha Casa Minha Vida ao incluir entre os beneficiados famílias com renda de até R$9 mil. Para ele, a medida não atende quem mais precisa e só favorece as famílias da classe média. Economia. Mauro Pereira, do PMDB Gaúcho, apresentou denúncia na Procuradoria-Geral da República contra as distribuidoras de combustível. Segundo o deputado, a redução de 25 centavos no preço do óleo diesel não foi repassada para os postos de gasolina. De acordo com ele, as distribuidoras ficaram com o lucro por mais de 15 dias, faturando mais de R$20 milhões. A Petrobras decidiu contratar na China os sistemas de ancoragem para as plataformas da seção onerosa do pré-sal. A ação foi vista pela oposição como uma desobediência à política de conteúdo local para o setor. Davidson Magalhães, do PCdoB baiano, classifica a contratação como uma tentativa de desmontar a Petrobras e a indústria nacional de petróleo e gás. Marco Tebaldi, do PSDB catarinense, comemorou a notícia de que o governo federal vai reduzir pela metade os juros do cartão de crédito rotativo. Agora o deputado espera que a população seja mais consciente e use o crédito disponível com mais responsabilidade. Ele lembrou que os juros do cartão são os responsáveis por endividar milhares de famílias brasileiras. Proposta de emenda constitucional apresentada por Moses Rodrigues, do PMDB do Ceará, proíbe a extinção dos tribunais de contas dos municípios. O deputado explica que a iniciativa visa valorizar e aumentar o controle externo e a fiscalização feita pelos TCMs já existentes, vedando a sua extinção, sobretudo por questões de perseguição política. A população dos municípios de Carutapera, Turiaçu e Luiz Domingues, no Maranhão, ficaram sem sinal da operadora de telefonia celular. Aloysio Mendes, do PTN, pediu à Anatel providências urgentes, argumentando que o problema se repete há vários meses e tem prejudicado os moradores da região. Agricultura. Missão Veterinária do México esteve no Brasil para inspecionar 11 plantas frigoríficas de bovinos, aves e suínos. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, explica que a visita teve o objetivo de habilitar estabelecimentos que fornecem carnes termoprocessadas a fim de que possam ser exportadas para aquele mercado. Valdir Colato, do PMDB de Santa Catarina, voltou a defender a aprovação do projeto de lei de sua autoria que regulamenta o controle da fauna exótica. O parlamentar explica que o javali europeu é considerado hoje um dos maiores exterminadores das lavouras da região sul, além de trazer doenças para os rebanhos. Segurança Pública. A criação do Ministério da Segurança Pública é o primeiro consenso da Comissão Externa da Câmara que vai investigar e propor soluções para as mortes de policiais em serviço. A comissão, composta por 10 deputados, foi formalmente instalada essa semana. Caberá aos parlamentares avaliar as causas do aumento de assassinatos de agentes de segurança pública nos últimos anos. Saiba mais sobre o assunto na reportagem da Rádio Câmara. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 455 policiais morreram e outros 1.200 ficaram feridos em 2015. No ano passado, o número de agentes mortos subiu para 494.
As estatísticas mostram que um policial é morto a cada 16 horas e outro é ferido a bala a cada 4 minutos. O coordenador da comissão externa, deputado Cabo Sabino, do PR cearense, disse que o colegiado visitará todas as regiões do país, com prioridade para os estados que lideram o quadro de violência: Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e Bahia. Nós estamos com um plano de trabalho para visitarmos inicialmente os principais estados que tiveram um número maior de assassinatos contra os profissionais de segurança pública. O primeiro ponto é identificar as causas. Uma vez diagnosticadas as suas causas, nós vamos apresentar projeto de lei para que possamos assegurar a vida desses homens e mulheres que saem às ruas todos os dias para garantir a vida do povo brasileiro. A comissão já aprovou o requerimento para a visita ao Ceará, onde 35 agentes foram assassinados em 2016. Foi aprovada ainda a realização de audiência pública com várias entidades policiais. Quanto aos gestores, Cabo Sabino quer ouvir principalmente o governo federal, a fim de cobrar a criação de um ministério específico para a segurança pública. Segundo o deputado, a defesa dessa medida é quase unânime na Frente Parlamentar e na Conferência Nacional da Segurança Pública. Para o deputado Capitão Augusto, do PR paulista, a comissão externa e o atual quadro de crise pressionam por uma solução ministerial. Isso aqui realmente vem a calhar para nós agora, neste ano que começa complicadíssimo para a segurança, tendo em vista aí a questão dos presídios, as próprias manifestações das polícias militares, como no caso do Espírito Santo, a questão das mais de 50 mil mortes violentas ao ano, a questão do crime organizado cada vez crescendo mais. Esse problema tende a se continuar. Nós estamos pedindo apenas a elevação da Senasp ao status de ministério, com a mesma dotação orçamentária e com o mesmo quadro de efetivos. Nós temos para os 3 grandes problemas do Brasil o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e o terceiro grande problema, que é a questão da segurança, sempre relegada a segundo, terceiro, quarto, quinto plano. A comissão externa sobre policiais mortos em serviço não tem prazo fixo para encerrar os trabalhos, mas diante do quadro de crise na segurança pública, o deputado Cabo Sabino já espera alguns resultados concretos até o meio do ano. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. A onda de violência que assola o Espírito Santo com a greve da Polícia Militar preocupa Alberto Fraga, do Democratas do Distrito Federal. Ele lamenta que a sociedade pague o preço pela falta de entendimento entre governo e policiais e sugere a criação de uma comissão externa para tentar mediar o diálogo entre as duas partes. O delegado Edson Moreira, do PR de Minas Gerais, alerta para a ação de organizações criminosas nos pequenos municípios brasileiros. O deputado voltou a cobrar medidas urgentes para fortalecer a segurança pública e evitar o aumento da criminalidade em todo o país. Em 20 de janeiro, Belém registrou 30 assassinatos numa suposta reação à morte de um policial. Edmilson Rodrigues, do PSOL, encaminhou nova denúncia à Organização dos Estados Americanos, já que, segundo ele, as circunstâncias são idênticas à chacina de 2014 na capital do Pará. Ele observa que a impunidade sustenta o mercado da morte e os assassinos agem como justiceiros num país onde a pena de morte sequer é admitida em lei. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite para você. A você uma ótima noite, um bom final de semana. Até segunda-feira. Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.